Olá, queridos e amados irmãos, gostaria de estar compartilhando a palavra do Senhor aqui rapidamente, em nome de Jesus. Olha para você ver que interessante. Às vezes nós plantamos e nós não colhemos aquilo que plantamos. Muitas das vezes nós dormimos tarde e acordamos cedo. Muitas das vezes nós fazemos de tudo e nós não vemos a nossa vida ir para frente. Por quê, Vinícius? Olha o que a Bíblia diz. Deus diz assim, para Caim, Caim, porque tu derramaste sangue do teu irmão sobre a terra, ela é maldita. Tudo que você plantar, você não vai colher. A Bíblia diz lá em 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, verso de número 15, o seguinte, olha o que Deus ele diz, todo aquele que aborrece ou odeia seu irmão, ele é homicida, todo aquele que fala mal do seu irmão, ele é homicida, né? E ele não tem a vida eterna, ou seja, ele não tem a bênção. Então, muitas das vezes nós não entendemos por que nós plantamos e nós não colhemos. O judeu ele evita muito um pecado que se chama Lashon Hará. O que significa Lashon Hará, Vinícius? O pecado Lashon Hará significa língua maligna, língua do diabo, né? A Bíblia diz que Miriam ficou leprosa porque falou mal de Moisés. A Bíblia diz que José passou por toda aquela situação porque falou mal dos seus irmãos para o seu pai. A Bíblia diz que Saul perdeu a guerra porque falou mal de Davi. Os judeus, aonde eles colocam a mão, eles são abençoados. Por quê? Porque eles evitam muito o pecado do Lashon Hará. Você nunca vai ver um judeu mundo afora quebrado, falido. Você nunca vai ver. Por quê? Porque eles evitam esse pecado do Lashon Hará. Eles conhecem bem a Torá, então eles evitam muito esse pecado, né? Eles têm a bênção, nós também temos a bênção. Por quê? Porque a Bíblia diz que todo aquele que está em Cristo Jesus, ele é herdeiro da promessa, né? Ele é filho de Abraão pela fé. Então, se o judeu ele tem a bênção, nós também temos. Mas por que muitas das vezes eles são abençoados e nós não somos? Por quê? Porque na verdade eles praticam essa palavra e muitas das vezes nós não praticamos. Eles evitam o pecado do Lashon Hará. Então, olha aqui para você ver, eu vou contar uma parábola aqui rapidinho, olha aqui para você ver. Certa vez um judeu, ele ia da sua casa para a sinagoga, e ele passava de frente a uma quitanda, e nessa quitanda vendia maçãs. Ele combinou com o dono dessa quitanda, olha, todos os dias que eu passar aqui, eu vou pegar uma maçã durante 30 dias, quando chegar no final do mês eu acerto tudo. Ele combinou com o dono da quitanda, né? Então, todo dia que ele saía da sua casa depois do almoço, ele passava nessa quitanda e pegava uma maçã, porque ele já havia combinado com o dono da quitanda, né? Um funcionário da quitanda, que era também membro da sinagoga, ele passou a observar aquilo, e ele achou que esse rabino estava roubando maçãs, né? Ele achou isso, ele pensou isso. Então ele chega na sua casa, esse funcionário, e fala assim para sua mulher, para sua esposa: olha, o rabino está roubando maçã, né? A sua esposa, por sua vez, ela vai e conta para a costureira: olha, o rabino está roubando maçã. A costureira conta para a manicure, e assim sucessivamente. Um contando para o outro, vira aquela bola de neve. A sinagoga do rabino, ela começa a se esvaziar. Um vai embora, outro vai embora, né? Aí certa vez esse rabino ele vai e faz uma pergunta para alguém ali de confiança dele: por que a sinagoga está esvaziando? Aí essa pessoa diz para ele assim: você não sabe, aquele funcionário lá da quitanda, ele está falando para todo mundo que o senhor está roubando maçã, né? Esse rabino chega para esse funcionário e fala: você não sabe do meu combinado com fulano de tal? Ele falou: não. Aí ele, arrependido, o funcionário diz: o que eu tenho que fazer para me reparar esse pecado do Lashon Hará? Ele, como um bom judeu, ele conhece, né? Ele fala: o que eu tenho que fazer para me reparar esse pecado do Lashon Hará? O rabino sábio, ele falou o seguinte: vai lá naquele penhasco, suba naquele penhasco mais alto, leve um travesseiro cheio de pena, o primeiro vento que bater você solta, você abre o travesseiro e solta todas as penas, aí depois você volta aqui. Assim ele fez, ele foi lá, subiu, primeiro vento que bateu, ele soltou, né, aquelas penas, voou pena para tudo enquanto é lado. Ele vai e chega perto do rabino: e agora, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Aí o rabino, inteligentemente, ele falou assim: agora você vai lá e junta todas as penas. Ele falou: impossível, rabino, impossível. Assim é o pecado do Lashon Hará, o rabino falou para ele. Tem perdão, é perdoável, mas as consequências são graves, são desastrosas, né? Assim é na nossa vida, amados irmãos. Muitas das vezes igrejas, elas são divididas, amizades, elas são destruídas, né, desestabilizadas. Muitas das vezes famílias são desestruturadas por causa de quê? Por causa desse pecado maldito que se chama pecado Lashon Hará, ou seja, língua do diabo, língua maligna, língua venenosa. Muitas das vezes nós não guardamos a nossa língua. É um pecado muito grave esse pecado que nós muitas das vezes nós cometemos. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aquele que quer ver dias bons, né, que quer ver dias bons, que ele venha guardar a sua língua. A Bíblia diz assim,
Na verdade eu errei, deixa eu corrigir aqui. A Bíblia diz que aquele que quer ver dias bons, ele deve refrear a sua língua. Aquele que ama a vida e quer ver dias bons, ele deve refrear a sua língua. Olha o que Davi ele diz, Senhor, põe uma guarda à porta da minha boca para mim não pecar contra ti. Então Davi ele entendia isso. Provérbios também, Salomão ele vai repetir isso também porque ele aprende com seu pai. Então deixa essa palavra da parte do Senhor Deus. Espero que ela te abençoe aonde quer que você esteja, no nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus.